Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não saia daí sem antes a gente orar. Então, eu quero pedir para você compartilhar, ativar o sininho, se inscrever nesse canal. O tema do meu devocional hoje é Jesus, o pão da vida. O pão da vida. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? O que é que nós precisamos? Jesus disse o seguinte: a obra de Deus é essa, preste atenção, crer naquele que enviou. Para realizar aquilo que Jesus quer que nós realizemos, para ser aquilo que Jesus quer que nós venhamos a ser, basta isso, crer naquele que enviou. Lembra do salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha, com a chegada de Jesus, o reino de Deus deixou de ser definido pela geografia. A geografia, a expectativa de acontecimento, aquilo que nós esperamos, não depende de tempo, lugar, circunstâncias. Depende de crer naquele que o enviou. Quem que é? Jesus. Para ser um reino estabelecido no coração do homem, basta apenas ele crer. Então o reino de Deus é assim. Você sabe que em determinado ponto da história, em Cafarnaum, Jesus começou a ensinar basicamente a razão da gente agir assim. E ele respondeu por essa razão, ele contou uma parábola, né? Diz assim que porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Jesus usava as parábolas para isso. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Olha o que ele diz aqui, ó. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dar-nos sempre esse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. João 32:35. Você sabe que uma época da minha conversão, eu ouvia algumas pessoas contar alguns testemunhos e eu olhava aquilo impressionado. Que a minha vida era assim, era assado, era assim, era assado. E depois que eu me converti, nunca mais aconteceu isso comigo. Nunca mais. A sensação que eu tinha e a percepção que eu tinha, que eu ouvia através daqueles testemunhos, é que após uma conversão, a gente nunca mais teria mais problema de falta. Aí eu pensei, então eu não me converti. E aí a gente precisa entender da forma correta e interpretar da forma correta a palavra de Deus. Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que ele é a fonte. A Bíblia diz assim que aquele que crê em mim diz que jorrará de dentro de si uma fonte de água viva, né? Então, a questão toda é que Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Porque mesmo depois da conversão, você vai concordar comigo que nós ainda temos algumas faltas na vida. De vez em quando dá aquela necessidade, aquela angústia, aquela dor, aquela preocupação. E aí o que nós temos que fazer? Nós temos que ir à fonte. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? O pão da vida. Então, quando essas coisas chegam na nossa vida, é como que se fosse assim sinais de morte entrando dentro da gente. É a fome. E aí o que nós precisamos? De Jesus. A questão é que Jesus, ele é a fonte da água viva. E às vezes, ao invés de ir na fonte de água viva, nós escolhemos água de poça, água de poço, água parada, água de enxurrada. E de repente Jesus olha para nós e diz o seguinte: de novo aí, nessa água de enxurrada, você não já percebeu que aqui tem água viva para você? Então,
Jesus, quando ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é que na sua falta de hoje, você pode ter certeza, Jesus está à sua disposição. Se você tiver sede e essa sede for aquela ansiedade, aquela angústia, aquela inquietação, aquela preocupação com o futuro, aquela não aceitação de si mesmo, não sei qual é a sua fome, eu não sei qual é a sua sede, mas eu sei que existem 3 caminhos para que nós possamos chegar até Jesus: a palavra de Deus, a oração e o sofrimento. Quem disse isso foi Martinho Lutero. 3 caminhos para a gente chegar até Jesus: a palavra, a oração e o sofrimento. Então, o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Não é assim? Nós não poderíamos chegar numa conclusão de repente e falar assim, eu não preciso comer mais, eu estou há 51 anos comendo, por que eu vou comer de novo? Assim é o nosso alimento do céu, assim é o nosso alimento da alma, assim é a fonte de água viva que Jesus nos deu. É para cada dia. A água de ontem, o alimento de ontem está estragado. O do futuro está cru. Então Jesus nos promete hoje uma comida fresca. O que é? É a presença dele plena nos nossos corações. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Que nós possamos, nesse dia, ter um radar espiritual no nosso coração. Que diante de qualquer adversidade, nós não venhamos escolher pão bolorado e nós não venhamos beber água de poça, porque nós temos da melhor qualidade para nossa necessidade existencial, física, emocional e espiritual. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos acessar a fonte nesse momento. Vamos acessar a fonte nesse momento, né? Pai querido e amado, derrama da tua graça sobre nós. E que a tua graça, Senhor, venha em uma sensação, em uma percepção de plenitude, de paz, de vida, de gozo. De saber que nós temos um Deus que cuida de nós, se preocupa com nós. Eu não preciso ter inveja, eu não preciso ter preocupação porque o outro cresce ou deixa de crescer. Eu não preciso ter preocupação com absolutamente nada, porque eu sei que o meu Deus, ele continua no controle e ele tem tudo aquilo que eu necessito. Nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus, a encontrar o contentamento. Nos ajuda a encontrar plenitude. Nos ajuda a enxergar tudo aquilo que o Senhor nos dá. Porque às vezes a nossa falta é que nós não estamos com os nossos olhos sarados. E nós buscamos coisas dos outros que nós não precisamos. Mas o Senhor, o Pai Celestial, sabe do que nós precisamos. Derrama da tua graça sobre nós. E que esse dia nós possamos viver na plenitude da presença do Senhor. Que esse dia seja o melhor dia da sua vida. Que você tenha a certeza que você será suprido pelo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Tenha uma ótima terça-feira. E amanhã a gente está de volta aqui, em nome de Jesus.